Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 22 e 23 do livro de 2 Crônicas. Leremos também o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Em seguida, leremos o capítulo 6 de Zacarias e concluiremos a leitura no capítulo 9 do Evangelho de João. Antes de darmos início a mais uma leitura da palavra do nosso Deus, vamos a um momento de oração. Então, fecha teus olhos e ora. Deus maravilhoso, Pai soberano, agradecemos ao Senhor pela graça de podermos dedicar um momento à leitura da Tua palavra, pelo Senhor nos mover a isso. Agradecemos pelo Teu cuidado, Tua bondade, por nos sustentar, nos dar livramento, por nos abençoar com inúmeras coisas, principalmente com a nossa família, com o nosso sustento, com o lar. Muito obrigada, Pai, por ser um Deus tão presente em nossas vidas. Clamamos ao Senhor por entendimento, que o Senhor nos ajude a ler a sua palavra e nos capacite, Pai, a obedecer o Senhor. É assim que te oramos e desde já te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 22 do livro de 2 Crônicas, que diz: Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Omri, se chamava Atalia. Acasias, também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam ao serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: Ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Capítulo 23. No 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá, congregaram os levitas e todas as cidades de Judá
e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Então Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês, sacerdotes e levitas, que entram de serviço no sábado, servirá de guarda dos portões do templo. Outra terça parte estará no palácio real e a outra terça parte no portão do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar no templo, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os levitas de todo Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, porque o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das turmas. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos e os escudos menores que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram: Viva o rei! Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto de louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Façam-no sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam. E ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para serem eles o Senhor. Então todo o povo entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas que Davi tinha organizado em grupos para cuidarem da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cântico, segundo a instrução de Davi. Colocou porteiros junto aos portões da casa do Senhor para que nela não entrasse ninguém que de alguma forma fosse impuro. Reuniu os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziam o rei da casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão superior. E assentaram Joás no trono do rei. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada. Capítulo 10 do livro de Apocalipse. Diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo:
Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: Vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíram do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos, na segunda eram pretos, na terceira eram brancos, e na quarta eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: Vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Receba o que foi trazido pelos exilados, Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia e no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o homem cujo nome é Renou, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Helen, para Tobias, para Gedaías e para filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Capítulo 9 do livro de João. Evangelho segundo escreveu João. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. Eles perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhes disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Até mais para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.